Muita gente tem essa dúvida. Mas por quê? Porque ele foi lentamente, na primeira parte, descrevendo todas essas ações. E aí ele entra na segunda parte. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura. Epa, ponto final. Uma aventura. Engraçado, né? De quem? Com quem? Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Como será que aconteceu? Até então, ninguém sabe. Mas aqui nós vamos ficar sabendo como tudo isso aconteceu e quem se envolveu com quem. Quem era casado com quem. Vamos a ela. Olha que interessante. Você lê isso para mim? Para mim? Vamos a ela. Vamos. Você encontra uma outra característica aí do Machado de Assis, de um escritor realista. A primeira característica, que já fica forte, é a descrição. Todo autor realista descreve fatos, os fatos nos mínimos detalhes. É uma característica do Machado, é uma característica do Eça de Queiroz, escritor realista português. Eles agiam assim. Uma segunda característica muito importante, principalmente no Machado, é o que a gente chama de intertextualidade. O que seria isso? Intertextualidade, intertexto. Um texto dentro do outro. Complicou? Não. Significa o quê? É quando um autor cita uma obra, um personagem de outro autor. No caso, na primeira linha, o narrador, né, ou o autor, o Machado de Assis, ele vai citar, ele vai fazer uma intertextualidade com Shakespeare, lá na obra Hamlet. E uma outra característica importante do Machado de Assis, isso é único dele, os escritores realistas não tinham essa característica, é a metalinguagem, também conhecido como metalinguística. O que significa que metalinguagem, uma das características dessa metalinguagem é a conversa com o leitor. O Machado de Assis, em todas as suas obras, ele usa essa conversa com o leitor. Então ele está narrando normalmente e de repente ele começa a conversar com o leitor. Você vê isso muito, por exemplo, em Dom Casmurro. Dom Casmurro, uma obra do Machado, ele diz assim: Dona Sancha, ele chega à altura de um capítulo e fala assim: Dona Sancha, se eu fosse a senhora, fechasse esse livro e parasse de ler. O que significa isso? Quando ele fala Dona Sancha, se eu fosse a senhora, ele está dando aí um conselho para a personagem. E ao mesmo tempo, ele está conversando com o leitor. Se você pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro aí inédito do Machado de Assis, logo no início, ele diz assim: caro leitor, olha só como ele conversa com você. Se você não leu, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, feche e vai ler Quincas Borba. Quincas Borba é outra obra do Machado.
Mas por que ele faz isso? Por que ele conversa? Ele aconselha o leitor. Porque Quincas Borba vai aparecer lá no Memórias Póstumas. E se você não leu Quincas Borba, você não vai saber quem é essa personagem. Então, quando o narrador diz lá, vamos a ela, ele está conversando com você. Ô meu, vamos lá, vai. Eu vou te explicar tintim por tintim como que a coisa funcionou, quem é quem, o quem tem o que com alguém. Então você me espera. Então vamos lá. Os dois primeiros eram amigos de infância. Quem? Vilela e Camilo. Então a gente percebe que há uma amizade aí de longa data. Camilo e Vilela. Os dois eram amigos de infância. Amizade de infância. Preste bem atenção nisso. Vilela seguiu a carreira do magistrado. O que seria magistrado? Magistrado é o quê? É aquela carreira que está ligada ao poder judiciário. E naquela época, como a maioria das pessoas, dos homens, principalmente homens ricos, estudavam advocacia, se formavam em bacharel, em doutor advogado, como eles diziam. Um fato interessante é que os personagens principais da obra do Machado de Assis, se você pegar aqui a cartomante, né? E quem sabe, quem será essa personagem principal? Vilela. O próprio Vilela,